Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre apostasia. Primeiro eu vou ler o significado de apostasia aqui, para a gente poder estar dando seguimento no vídeo, tá? Existem 3 tipos de apostasia. A apostasia doutrinária ou teológica, que ocorre quando uma pessoa ou líder abandona o ensino bíblico correto, a sã doutrina, para seguir ensinamentos falsos, heréticos ou distorcidos, corrompendo as verdades centrais do cristianismo, como a divindade de Cristo. A segunda apostasia é a moral ou de conduta. Define-se pelo desvio prático, onde o indivíduo mantém a aparência de piedade, mas abandona os princípios morais de Deus, vivendo deliberadamente em pecado e ignorando os mandamentos divinos. E a terceiro tipo de apostasia que existe é de conversão ou total da fé. É o abandono total da fé cristã. Pode envolver a conversão ou conversão a outra religião, a adoção do ateísmo, panteísmo ou a rejeição completa da autoridade de Deus no Evangelho. Nesses tempos que a gente está, que nós estamos entrando, que nós estamos vivendo, é indispensável que a gente tenha o dom de discernimento dos espíritos, porque a própria palavra do Senhor diz que muitos dos escolhidos serão enganados naquele grande dia por falta do discernimento de espíritos e acreditar em tudo que é falado, em tudo que é dito. Às vezes, nós por se apegar a pessoas, né, ou a gente admirar demais a pessoa, a gente acaba acreditando em tudo que está vindo ali de cima do altar ou do que a gente está conversando com ela. Às vezes até são pessoas próximas a gente traz para dentro da nossa casa e acaba que a gente acaba se iludindo pelas palavras que saem da boca dela. E muitas das vezes essas palavras não vêm do Espírito Santo, não vêm do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos muito jejuar e buscar pelo dom do discernimento dos Espíritos, porque muitas que estão no altar já não têm mais temor ao Senhor, já perderam o temor de Deus. E é perigoso, porque quando o cristão perde o temor a Deus, ele começa a falar coisas, a viver coisas que ele acha que tá certo. Exemplo, quando começa a pecar, quando o pecado começa a ficar rotineiro, né, e a pessoa já nem pede perdão, mas ela já nem sente mais que tá pecando, porque às vezes a gente peca, a gente pede perdão, e aí aquela pessoa continua naquele erro, e às vezes nem pede mais perdão, porque acha que o que ela tá fazendo já é normal. Se Deus não corrigiu ela naquele tempo, é porque ela tá fazendo, né? O que ela tá fazendo Deus não tá vendo, ou o que ela tá fazendo não tá sendo um pecado mais. E é aí que tá o erro. Porque tem pessoas em cima do altar que estão em prostituição, tem pessoas em cima do altar que estão em adultério. E o perigoso disso tudo é que o que sai do altar, que desce para a nave da igreja, é como se fosse uma cachoeira. Então tudo que está lá em cima da cachoeira, que desce para baixo, vai contaminar aquela água, não vai? Que está lá embaixo. Assim é no altar. O que está em cima do altar, que desce para a nave da igreja, contamina. Contamina todos que estão ali. Ou contamina ou abençoa, né? Que geralmente é para abençoar. Mas como os tempos são maus, muitos dos que estão pregando em cima do altar não são direcionados por Deus, ou até estavam direcionados por Deus, até que começaram a pecar e não se arrepender mais. E ali entrou a apostasia. Ali entrou o que eles estão pregando, já não agrada mais ao Senhor, ou nem está na palavra do Senhor, eles distorcem a palavra do Senhor. Quantas igrejas estão abertas e estão pecando, estão falando um pequeno versículo da Bíblia e querendo levar como se tivesse certa doutrina delas. Muitas estão em pecados, né? Estão em pecado em cima do altar, e aí eles falam, pegam um versículo isolado da Bíblia e falam daquele versículo como se eles estivessem fazendo certo, e não está certo. Isso é apostasia. E como que a gente vai saber diferenciar o que é uma apostasia do que não é? Quem é um pastor que está nos direcionando para o correto e qual que não é? Com o discernimento de espíritos. O dom de discernimento, ele abre tanto a visão da gente. Uma vez eu estava em cima do altar, eu estava abrindo um culto, que nem era para mim estar abrindo, mas Deus direciona todas as coisas, né? E nesse dia, vieram me pedir para mim abrir o culto, eu falei amém. E nesse dia eu ia somente louvar um louvor,
ia dar continuidade. Quando eu estava em cima do altar, Deus me direcionou para uma palavra. E eu peguei essa palavra e preguei nela, né? Quando a gente vai abrir o culto, a gente sempre dá uma palavra ali inicial. E aí, nessa palavra, foi uma palavra de conserto, foi uma palavra falando sobre que sempre eu vou direcionada por Deus, né? E que o Senhor usa minha boca da forma que Ele quiser. E essa palavra, o Senhor falava muito sobre o pecado, que as pessoas acham que ninguém tá vendo. Que, se ninguém tá vendo, eu não tô pecando. Ninguém sabe do que eu tô fazendo, ninguém sabe qual é o erro que eu tô cometendo, né? Só vê eu ali em cima do altar e ali tá tudo certo. E o Senhor, ele mostrava coisas que estavam ocultas, pessoas vendo vídeos que não deviam ver, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo por estarem na frente de uma obra, ou às vezes por serem cristãos, né? Porque nós precisamos da libertação, tanto interior quanto exterior. Né? A gente precisa curar nossas feridas, se libertar daqueles pecadinhos de estimação, nós precisamos disso. E o Senhor nesse dia estava falando sobre isso, sobre os pecados ocultos, que eles acham que ninguém está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Você está dentro do banheiro, você está dentro do seu quarto, você está sozinho ali, você e o celular, você e o computador, mas Deus está vendo o que está acontecendo ali. E é Ele quem vai julgar a gente no grande dia, né? E nesse dia eu falei sobre essa palavra, preguei sobre isso, né? Dei uma breve palavra sobre. E terminei, comecei a dar as oportunidades para as pessoas que iam subir para a oportunidade. E fiquei no cantinho ali, eu chamava para a oportunidade e ficava para o canto. E um dia nesse dia subiu um pastor para cima do altar e ele não olhava para mim. Ele olhava com... Sabe quando uma pessoa tá olhando com um olhar de desconfiança? Ele olhava pra mim assim, vou tentar fazer mais ou menos assim, ele olhava pra mim olhando assim de rabo de olho, não olhava pra mim, quando ele via que eu tava olhando pra ele desviava o olhar e olhava pra outra pessoa, mas pra mim ele não olhava, ele não focava o olhar em mim. E eu perguntei pra Deus, eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Por que ele tá me olhando desse jeito? E o Espírito Santo falou pra mim, ele tá com medo de eu te revelar o que tá oculto nele. E aí eu não tava nem querendo saber para quem que aquela palavra estava servindo, né? Porque às vezes é para uma pessoa, às vezes é para a igreja toda, porque muitas das vezes, muitas não, né? A palavra ela corta para os dois lados, então se Deus já não trabalhou em você naquela palavra ali, Ele vai trabalhar. Ou olha, aquela palavra está servindo para você naquele momento também. E muitas das coisas ali que o Senhor falou, Ele já tinha falado para mim, muitas das coisas eu já tinha abandonado, né? Que às vezes a gente fica com aqueles pecadinhos de estimação e a gente nem sabe que é pecado, e aí Deus revela pra gente, a gente tem que abandonar aquilo. Então, nesse dia, quando Deus falou isso pra mim, eu perguntei, Senhor, qual é o pecado que ele tá? Então, o que ele tá fazendo em oculto? Perguntei, sabe? Só que Deus não me revelou ali na hora. Aí eu fui pra casa, terminei, a gente teve o culto, foi uma bênção, fomos pra casa. E nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu coloquei meu joelho no chão e perguntei pro Senhor. Falei, Senhor, qual que é o pecado? Comecei a orar em prol de Deus me revelar o oculto, profundo e escondido daquilo ali. E Deus me revelou que aquele pastor estava em prostituição. Ou seja, ele estava em pecado, não era um pecadinho, né? Não tem pecadinho, pecadão, mas para uma pessoa estar em cima do altar, falando da palavra de Deus e colocando a mão na cabeça de outras pessoas, ela não pode estar com pecado, né? E ele estava com esse pecado de prostituição, Deus me revelou. E ali eu comecei a observar, porque ele não revelava para mim, ele não vinha para minha direção, porque sempre eu peço para Deus, quando eu vou num lugar, eu falo, Senhor, não deixa chegar em mim o que não vier do Senhor. E quando eu vejo que alguém vai vir com a mão na minha cabeça, alguma coisa, eu já dou a mão. Por quê? Porque antigamente eu não podia ver uma mão estendida, que eu estava lá debaixo pedindo oração. Até que um dia, através de uma imposição de mão sobre a minha cabeça, meu cabelo começou a cair muito, 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 muito. E Deus revelou que não era qualquer pessoa que podia colocar as mãos na nossa cabeça, né? E era uma pessoa do altar. Então nunca que eu ia desconfiar, porque pra mim, eu achava que dentro da igreja, tudo que estava ali dentro da igreja estava certo. Todos que falavam ali de Deus, era de Deus. E aí, Deus foi me treinando, foi me trabalhando e foi me mostrando que nem todos que falam de Deus, nem todos que falam Senhor, Senhor, estão certos com o Senhor Jesus. E esse eu queria passar para vocês, meus queridos irmãos, sobre a importância do dom de discernimento de espíritos. Nós precisamos estar muito alinhados com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar assim
com Ele, nós precisamos ser amigos do Espírito Santo, para que a gente não venha ser enganado. E o dom do discernimento de espírito é um dom, eu acho que é o mais importante de todos que a gente precisa ter. Então, se você não tem esse dom, jejua, ora, pede, busca, para que você não seja enganado por ninguém. E em nenhum lugar que você pisar, você seja enganado. Que onde você chegar, o Espírito Santo já te revela todo o que está ali naquele ambiente, te revela quem está pregando, o que está em cima do altar, se está vindo de Deus ou se não está vindo de Deus, se está vindo de um espírito de engano. Então, vamos buscar para o dom do Espírito, do discernimento de espíritos, vamos ter mais comunhão, mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha ser enganado, para que vocês não tenham essas experiências que eu tive. Eu tenho várias outras experiências, só que quando Deus me mandar, eu vou trazendo, né, para os irmãos. Nesse momento foi esse o que Deus mandou trazer. Então, depois disso, o Senhor me falou que muitos altares estão corrompidos, porque quem está na direção daquele lugar, quem é o pastor presidente, né, o pastor responsável por aquela igreja, às vezes não está orando e perguntando para o Senhor: Senhor, é para me trazer essa pessoa aqui? Eu posso trazer essa pessoa para pregar? Ou quem é essa pessoa para estar subindo no seu altar? E muitos estão colocando qualquer pessoa no altar, às vezes porque conheceu há muitos anos, ou às vezes porque tem uma intimidade com aquela pessoa, ou às vezes porque foi indicado por alguém. Só que a gente ter amizade com uma pessoa desde muitos anos não quer dizer nada, porque pessoas mudam, né? As pessoas mudam todos os dias. Então, quando a gente pergunta para o Espírito Santo, eu posso trazer essa pessoa para estar no teu altar? E ele fala sim, vai sem erro. Mas se o Espírito Santo ficou calado, ou se ele não te respondeu nada, ou se ele falou não, não traz. Porque muitos altares estão rachando, estão corrompidos por conta de falta de oração. Não estão orando, não estão perguntando para Deus: eu posso trazer ou não posso trazer. Estão simplesmente colocando em cima do altar. E muitos dos cristãos estão sendo contaminados pelo que está saindo do altar. Infelizmente, é muito triste isso, porque não era para ser assim. A igreja era para ser um lugar santo. Era para pessoas que querem buscar a santidade, né? Porque nós somos todos pecadores, somos todos imperfeitos, mas estamos ali buscando a perfeição, buscando ser melhores para o Senhor, buscando intimidade com Deus, buscando largar, né, os nossos pecados e tirar nossas feridas, curar as nossas feridas, para que Deus venha curar todas as feridas. Só que, infelizmente, nem todos que estão em cima do altar estão buscando a salvação daqueles que estão ali embaixo. Muitos estão em cima do altar corrompidos, buscando somente o dinheiro, buscando somente os dízimos, buscando somente o que aquela pessoa tem para agregar para ela, né? Muitos estão fazendo visitas através do dízimo, por exemplo. Se essa pessoa dizima muito aqui nessa igreja, eu vou lá fazer visita para ela. Se não dizima nada, porque às vezes a pessoa não tem condição mesmo, ou porque às vezes Deus ainda não tocou no coração daquela pessoa para ela dizimar, porque dízimo está na Bíblia, está na Bíblia. Mas não são todos que têm o coração quebrantado para dizimar. Muitos precisam de Deus, de fazer uma prova com Deus, né? Assim como foi comigo. Eu entrei na igreja, eu não dizimava, porque eu não acreditava, né? Eu tinha ouvido tanta coisa, tinha visto tanta coisa errada, que eu não acreditava, até um dia que Deus falou para mim: faz uma prova comigo. Então, eu creio que muitas das coisas, muito dos convencimento, muitos não todos, vem do Espírito Santo. Não é o homem que vai convencer, não é o homem que vai te convencer a largar o seu pecado, é o Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo convencer, a gente tem que estar com o coração aberto, né? Então, a mensagem que eu queria deixar hoje é essa: vamos buscar o dom do discernimento, para que nós não sejamos enganados por ninguém, e em lugar nenhum que a gente pisar, a gente seja enganado, para que onde a gente pisar, Deus já revele para a gente o profundo, oculto e escondido daquele lugar. Tá? Para que a gente não venha colocar dentro da nossa casa, na nossa mesa, sentado, pessoas que Deus não quer, para que a gente não possa receber maldições de pessoas que se dizem falar de Deus e não estão falando da palavra do Senhor conforme Ele quer, né? Não estão trazendo a palavra rema, que é a palavra do Espírito Santo, é a palavra que o próprio Espírito Santo dá, né, para o pregador. Estão falando de estudos ou da própria carne. E tá errado, pegando um versículo isolado da Bíblia e pregando heresia. Então vamos buscar o dom de discernimento de espíritos, para que a gente não fique enganado. E você que está na frente da obra, ora e pergunte a Deus se tal pessoa é para trazer, para estar pregando no seu altar, tá trazendo no altar de Deus, né? Porque é a igreja do Senhor. Se é para estar trazendo aquela pessoa ali para pregar, para trazer uma revelação do Senhor, ou se não é para trazer, não traga. Se Deus não te respondeu nada, não vá, não leve.
porque muitos estão corrompendo. E outra coisa também, vai numa igreja, tem pastor lá orando, pergunta pro Senhor, Senhor, eu posso ir ali pedir oração? Aquela pessoa é do Senhor ou não, né? A gente precisa ter o dom de discernimento de espírito. Até pra gente estar na frente da obra, a gente precisa ter o dom, porque quando uma pessoa vem pra gente pedir uma oração, às vezes ela pede, vem aqui com uma fotinha assim, né, de um casal lindinho, ela e mais um, ora pra mim, pro meu marido, pra minha esposa, e às vezes ali nem é esposa, nem é marido, é amante, né? Ou ali é uma pessoa que tá querendo destruir o casamento da outra. Então a gente precisa ter o dom de discernimento de espíritos pra gente não atrair maldição para as nossas vidas e pra gente não buscar, né, com as nossas próprias mãos, assim como a gente faz uma oração errada. Então, essa mensagem que eu queria deixar para os queridos irmãos nesse dia, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém?